Direto da redação. Poucas horas de chuvas, de 15 horas e 50 minutos às 18 horas de terça-feira, provocou mortes e destruição de imóveis, de casas e prejuízos para a população de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. O número de mortos não para de crescer. Até ontem, na reportagem que você vai ouvir da Fabiana Sampaio, eram 117 mortos. Agora, número atualizado, já são 120. 120 pessoas mortas. Mas você vai conferir as informações adicionais aí, as informações de quinta-feira de ontem, nós vamos atualizar daqui a pouquinho, as informações já com novas informações de hoje. Você vai conferir um balanço de quinta-feira na reportagem de Fabiana Sampaio. Já foram registradas 117 mortes em decorrência das fortes chuvas que atingiram o município de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. No fim da tarde desta quinta-feira, voltou a chover forte na cidade e há preocupação em relação a novos deslizamentos e transbordamento de rios. A Defesa Civil do município acionou 14 sirenes em pelo menos 6 localidades e emitiu alerta de mobilização para a retirada de moradores das áreas de risco do Quitandinha. A previsão é que a chuva seguirá com intensidade moderada a forte para as próximas horas. Nesta quinta-feira, o governador Cláudio Castro informou que ainda não é possível falar em desaparecidos. Mais cedo, a Polícia Civil do Estado informou que foram registrados 134 desaparecimentos na cidade. Essa questão de número de desaparecidos, e aí não é questão de dizer que está muito cedo ou não, tem todo um trabalho que o Corpo de Bombeiros faz em toda a tragédia para entender esses desaparecidos. Tem gente que depois de um tempo você descobre que está na casa de um parente que não foi ali. Então é o seguinte, muito cedo e não é correto, ainda com menos de 48 horas, já se falar em desaparecido. Sobre a retirada de moradores que insistem em permanecer em áreas de risco, Cláudio Castro afirmou que as forças de segurança do Estado vão atuar da forma que a Prefeitura da cidade demandar. Cláudio Castro também anunciou a criação de uma linha de crédito no valor total de R$200 milhões para auxiliar empreendedores de Petrópolis. Segundo ele, empresários e lojistas vão poder adiar os pagamentos do ICMS e também do IPVA. Uma pesquisa da FEComércio RJ estimou que a tragédia causou prejuízos acima dos R$78 milhões ao comércio da cidade. A área de saúde também recebeu reforços. Nesta quinta-feira, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, esteve em Petrópolis e disse que o ministério está reforçando a assistência à saúde da população. O presidente Bolsonaro falou comigo desde ontem, pediu que estivesse aqui em Petrópolis para prestar toda a assistência à população e que o ministério pudesse fazer em termos de alocação imediata de recursos, isso fosse feito, e é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos esperando um diagnóstico mais preciso para que essas ações elas possam chegar o mais rápido possível. Marcelo Queiroga também informou que vai fortalecer as medidas sanitárias em relação à pandemia da Covid nos abrigos que estão recebendo pessoas para tentar diminuir a transmissão e conter uma possível onda de novos casos em Petrópolis. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio. Já são 120, portanto, o número de mortos em Petrópolis. E a cidade ela já está improvisando cemitérios. Nesse momento, famílias elas são orientadas em alguns bairros, em algumas regiões, a abandonar suas casas, deixando tudo para trás, porque são casas com risco, em áreas de risco, área de deslizamentos. Então, uma série de riscos nesse momento a cidade apresenta. É uma cidade serrana, uma cidade montanhosa. Muitas casas são construídas em encostas de morros. Não apenas casas de pessoas pobres, mas até casas de classe média nessas regiões são construídas em encostas de morro. Casas até para se ter uma boa vista da natureza, porque é muito bonito. Petrópolis é uma cidade muito bonita. Outras cidades da região serrana são cidades bonitas, com boas paisagens, muito verde. Então muita gente constrói mansões, constrói casas em encostas de morro. E nessas horas vem o risco, vem risco de deslizamento. E você vai conferir agora, na reportagem de Fabiana Sampaio também,
Fabiana mostrando isso, mostrando que o cemitério de Petrópolis montou, a população lá, o cemitério municipal, ele montou um mutirão para receber os corpos. E novas covas, elas estão sendo abertas assim, às pressas, em áreas até íngreme, para conseguir dar conta dos sepultamentos. É muito triste o que está acontecendo em Petrópolis, é lamentável, é uma tragédia natural. Não é a primeira tragédia natural na região serrana do Rio de Janeiro, uma região já traumatizada por outro desastre natural em 2011 e que volta, agora você vivencia, essa região toda, ela vivencia tudo isso novamente. Apesar de que a maior tragédia agora se dá em Petrópolis, mas eu tenho certeza absoluta que o medo, que a ansiedade, tudo isso volta a afetar toda aquela região ali, principalmente Friburgo, que em 2011 foi o epicentro de um desastre natural. Mas vamos conferir a reportagem de Fabiana Sampaio. O cemitério municipal de Petrópolis montou um mutirão para receber os corpos dos mais de 100 mortos em consequência das chuvas na cidade. Novas covas estão sendo abertas às pressas em uma área íngreme na parte alta do cemitério. Segundo um funcionário, nesta quinta-feira foram abertas 24 covas no terreno. O movimento se intensificou na tarde desta quinta, com um sepultamento atrás do outro. Os caixões estão sendo levados nos ombros pelos próprios familiares e amigos das vítimas, porque o local onde ficam as novas sepulturas é de difícil acesso. Vitória Ramos Alves enterrou a mãe Zilmar Ramos, que morreu dentro do ônibus que foi tragado pela força das águas. Uma vizinha nossa estava junto com ela no ônibus, sentada, e falou que ela não deu tempo dela sair. Essa vizinha saiu primeiro, ela ia vir, mas não deu tempo, acabou o ônibus caindo. Ainda a ficha tá caindo, né? É algo que é difícil. Amanheceu um dia tão bonito, ninguém esperava e é difícil ainda colocar em palavras o que está passando. Outra vítima do desabamento causado pelas fortes chuvas, sepultada nesta quinta-feira, foi Débora Lichtenberg, de 22 anos. O cunhado Gerson da Silva Souza contou que ela morreu ao lado dos 2 filhos pequenos, Gustavo, de 5 anos, e Heloíse, de 2 anos e meio. Os 3 foram sepultados juntos. E é muito triste porque a Débora é uma pessoa muito batalhadora, as crianças estavam sempre conosco lá, brincando, e a gente não acredita que isso está acontecendo. Antes ela postou no Zap lá, pedindo para Deus ajudar todo mundo, confortar, que não acontecesse nada, e acabou acontecendo com ela também, logo uns minutos depois. No fim da tarde desta quinta-feira, Petrópolis voltou a registrar chuva forte. A Defesa Civil do município emitiu alerta de mobilização para a retirada de moradores das áreas de risco. A previsão é que a cidade enfrente novos episódios de chuvas com intensidade moderada forte nos próximos dias. Com informações de Vladimir Platonov, da Agência Brasil, da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro. Fabiana Sampaio. É uma situação muito triste. Você viu aí o depoimento de uma menina, de uma jovem, ela perdeu a mãe nesse episódio. E você observa que ela está muito tranquila. Ela falou o seguinte, que a mãe estava com a amiga no ônibus, e a amiga relatou que a mãe tentou escapar, mas não conseguiu escapar. A amiga escapou e a mãe dela não. Mas assim, você observa a tranquilidade, a calma com que ela narra isso. Por que que ela tem essa calma? Por que que ela essa tranquilidade aparente? Porque a ficha não caiu. E ela fala isso, né? A ficha ainda não caiu. Porque nesse momento ainda ela está no meio do trauma, ela está no meio da situação, no meio do redemoinho, ainda chovendo na região de Petrópolis, tentando se proteger, teve que sepultar a mãe. Isso tudo, a ficha cai depois que a cidade volta à normalidade. Aí você vai sentir falta das pessoas, você vai se dar por falta do parente. Em datas comemorativas, Dia das Mães, aniversário da mãe, Natal. Então tudo isso, a ficha vai cair depois. E as pessoas sofrem o agora e o depois. E muitas vezes o sofrimento depois, ele é tão doloroso, é tão ruim quanto o agora. A mãe dela estava nesse ônibus, você está vendo na tela aí agora. A mãe dela não conseguiu sair. A colega que estava sentada do lado conseguiu. A mãe não conseguiu sair
e morreu nesse ônibus aí. 2 ônibus arrastados pelas águas. O que eu me pergunto a todo momento, o que assim não cai, a minha ficha não cai, eu não consigo sinceramente aqui ainda cruzar a informação, é saber o seguinte: previsão do tempo. A previsão do tempo nos aponta aqui no programa, a gente está sempre divulgando aqui o clima-tempo. A previsão, a meteorologia nos indicando o seguinte: olha, vai chover forte, nós temos aqui possibilidade de ventos fortes de tantos quilômetros por hora. É com base nesses dados que a Defesa Civil emite seus alertas. É com base nesses dados que a Defesa Civil recomenda geralmente: não estacione debaixo de torres, não estacione debaixo de árvores, fuja, assim, evite lugares que estão sujeitos a alagamentos. E geralmente o sistema de meteorologia nos dá isso com uma certa antecedência. Se você pegar e abrir qualquer site especializado em meteorologia, você vai encontrar eles fazendo alerta para a semana toda. Se você abrir agora, por exemplo, vou dar como referência aqui o clima-tempo, ele vai apontar para você a tendência de temperatura, a tendência do tempo para a semana toda. Pode falhar, geralmente a possibilidade de erro de acerto de 70%, de 80%, de 90%. Você pegar um prognóstico com a possibilidade de erro de 90%, é uma possibilidade alta, é um prognóstico alto, né? Se tem 90% de chances de que vai chover, de que vai acontecer, você no mínimo vai se precaver. Por que eu estou assim chegando a tudo isso? Para tentar entender até agora por que nenhum sinal foi emitido de que haveria possibilidade de chuvas fortes. O site apontava chuva moderada. Apontava chuva moderada, não é isso? Está na tela. Isso aí, olha, Petrópolis. Essa é a data que foi a enxurrada, não foi? Segunda-feira, ó. Foi na terça-feira. Essa data aí já avisou na segunda. Isso aí foi na segunda. Mas avisou para terça ou avisou para segunda? Avisou para segunda. Noite, tarde, segunda. Noite, tarde, segunda, é. Segunda-feira, na véspera. Agora de terça-feira apontava o quê? Tem aí de terça-feira? Não divulgaram de terça. E foi quando bateu a enxurrada. É possível que tenha chovido moderadamente na segunda-feira, mas na terça-feira foi uma enxurrada. Foi o que aconteceu. E eu tô querendo entender aqui por que a meteorologia ela não previu esse fenômeno. Não previu esse fenômeno climático. A meteorologia ela consegue prever até possibilidade de tsunami. Ó, tem aí possibilidade de tsunami e tal. Tome cuidado para a população que mora em região costeira. E por que em Petrópolis não houve nenhum acionamento na terça-feira? E até aqui eu não consigo. Vamos ver no Clima-Tempo aí, consegue entrar no site aí e ver qual era a previsão para Petrópolis na terça-feira? Só para entrar aí por curiosidade. Oi? Existe para a região toda. Sudeste, o que diz para a região Sudeste na terça-feira? Olha, vamos ver aqui o que diz a previsão do tempo para terça-feira. Porque é preciso encontrar aqui se houve algum descuido, se houve alguma falha humana. Não vai se responsabilizar ninguém. É irresponsabilidade nesse momento aqui tentar encontrar culpados. Esse momento é hora de encontrar vítimas, de resgatar quem está desaparecido, é hora de sepultar os corpos, é hora de ajudar as pessoas com alimentos, com campanhas de alimentos. Então não é hora aqui de encontrar culpados, de tentar buscar culpa. Não.